Fala, meus queridos amigos e minhas queridas amigas do Hard Medicina, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso canal. Deixa eu afastar meu microfone aqui um pouquinho para só sair da frente aqui de onde a gente está para a gente conversar um pouco. Sejam, como eu disse, muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal do Hard Medicina. Eu me chamo Eric, você já me conhece, sou um dos seus tutores aqui do nosso canal. E hoje trazendo um vídeo que eu acho que muita gente me pediu na época, né? E aqui na realidade é uma continuidade, né? Muita gente me pediu, especialmente ali em meados de 2020, época da pandemia. Poxa, cara, termina esses vídeos, mas infelizmente eu não pude continuar gravando, né? Por muitos motivos, por conta da faculdade também. Para quem não sabe, eu também sou estudante de medicina, né? Tô terminando agora. Então, assim, muita coisa eu não consegui dar continuidade no nosso canal por conta das dificuldades que eu mesmo tive, né? Durante esse trajeto. Mas é uma coisa que eu quero muito, que é o quê? Terminar esses vídeos, terminar essas aulas, terminar de trazer essas aulas dessa playlist de Neuranato, que foi uma das que mais se desenvolveu aqui no canal. A gente tem a playlist de embriologia que está totalmente completinha aí para vocês verem. E a playlist de Neuranato tem muitas aulas que também dão aí para vocês assistirem e que fazem bastante sucesso aqui no nosso canal. Então, desde já eu gostaria de pedir que, se você gostar dessa aula, por favor, deixe seu like, compartilhe com seus amigos para que naturalmente nós possamos chegar mais longe e levar esse conhecimento para mais e mais gente, mais estudantes de medicina que precisam aí de alguma forma estudar essa parte de neuroanatomia, tá bom, gente? Então é o seguinte, essa aula, ela é uma aula que já começa a complicar um pouco mais do ponto de vista de como é que você vai, aliás, de como é que uma aula vai te ajudar a entender essa parte do estudo. Eu aconselho muito que você não se fixe só na aula. Por quê? Porque a aula ela é um complementar. Realmente o que importa aqui é você se debruçar no livro, né, ler o capítulo especificamente aí de bulbo, entender, e aqui é um pouco difícil usar essa palavra entender, porque para quem está no primeiro período, às vezes as associações elas são um pouco mais difíceis de serem feitas, associações clínicas. Então, o que eu tentei trazer aqui nessa aula foi isso, foram algumas associações clínicas para de repente tentar fazer esse conteúdo fazer um pouco mais de sentido na nossa cabeça. Mas é como eu disse, só a aula não é suficiente, você tem que se debruçar aí sobre o livro, realmente estudar o assunto para que justamente você possa ter o melhor entendimento o possível, tá bom, gente? E aí fazer o seu resumo, eu vou deixar esses slides também na descrição para você baixar se você quiser, fazer o seu resumo e fazer o seu estudo individual. Mas aqui a aula já vai ser um bom embasamento pra gente. Então vamos falar sobre bulbo, substância branca. A última aula que a gente tinha sobre neuroanatomia no canal era justamente falando de bulbo, mais especificamente sobre a substância cinzenta. Se você não assistiu os vídeos anteriores, essa playlist de neuroanato ela tem uma sequência didática e lógica, né, onde a gente começa dando ali aqueles aspectos introdutórios a respeito do sistema nervoso central. Posteriormente a gente fala sobre medula e agora a gente adentrou ao chamado tronco encefálico. Então a gente está finalizando aqui a parte do bulbo, que é ali aquela transição entre as estruturas mais superiores, ponte, mesencéfalo e o próprio encéfalo, como modo geral, e a medula espinhal mais abaixo, tá bom? Então o bulbo é aquele local ali de transição. Muitas vezes é chamado de medula oblonga, ok? É um outro termo para o bulbo, afinal de contas ele é como se fosse uma continuidade neuroanatomicamente mais superior da medula espinhal que fica em níveis neuroanatômicos mais inferiores, ok? Então vamos lá, sem mais delongas, conversar aqui sobre essa parte da substância branca. Então, gente, a substância branca do bulbo ela vai ser composta, e isso aqui, essa informação ela é importante porque ela é uma informação que vai didatizar aqui essa parte para a gente. Por fibras que vão ser chamadas de fibras ascendentes, ok? Essas fibras ascendentes elas vão ser sensitivas, então essa informação na realidade a gente já sabe desde a medula espinhal. As fibras ascendentes elas são sensitivas e as descendentes vão ser
motoras. E nós temos também algumas fibras ditas intersegmentares, que vão ser responsáveis aí por interconectar segmentos. Por exemplo, o lemnisco medial vai ter aí uma interconexão, como eu vou mostrar para vocês mais à frente, e essa interconexão é importante. Beleza? Vamos lá. E aí, como eu disse, né? Vão ser divididas em sensitivas e em motoras, para facilitar aí o nosso entendimento. Bom, quais serão os tratos ascendentes, também ditos sensitivos? Guardem aí. Basicamente, são esses 4 aí que na realidade a gente pode até ampliar um pouco mais, né? Vocês já estão vendo ali que tem um I, então podem ser 6, na verdade. Mas como são, na realidade é o mesmo trato que se divide em 2 porções, uma porção anterior e lateral no caso do espino talâmico, e uma porção anterior e posterior no caso do espino cerebelar, eu agrupei tudo para tentar facilitar o entendimento. Então, os sensitivos a gente vai dividir lá no lemnisco medial, no trato espinotalâmico anterior e lateral, no trato espinocerebelar, né, o anterior e o posterior, e no chamado trato trigeminal, ok? Então, a gente vai guardar aí essas informaçõezinhas. Falando um pouquinho sobre cada um deles, tá bom, gente? Então, o meu foco aqui, ele realmente vai ser trazer informações direcionadas sobre cada um deles para que vocês possam tentar guardar aí o máximo possível dessas informações. É claro que é um pouco difícil a gente fazer uma aula como essa, que é uma aula como é que eu posso dizer, essencialmente teórica, porque vocês ficam se perguntando, poxa vida, visualmente, como é que isso funciona? Lembrem que essa parte da microscopia das coisas, ela é microscópica realmente. Então, se torna um pouco difícil da gente observar, da gente enxergar essas estruturas. Mas eu, na medida do possível, vou estar tentando trazer aqui para vocês, estarei tentando trazer visualmente como é que isso funciona, tá bom? Perdão, gente, tive aqui um pequeno refluxo. Mas visualmente como é que isso funciona. De um modo geral, aqui eu trouxe as definições para que a gente possa entender. Então, o que é o tal do lemnisco medial? O lemnisco medial vai ser um conjunto de fibras, né, que vai transmitir informações proprioceptivas, né, conscientes, e do trato discriminativo para o tálamo. Importante essas duas informações, porque essas duas informações nos fazem lembrar, né, do fascículo destes 2 rapazes aqui, né? Os fascículos grácil e cuneiforme. Então é importante a gente lembrar dessas informações aí a respeito dos fascículos grácil e cuneiforme, que levam informações sobre propriocepção consciente também, e tato discriminativo, especificamente aqui para o nosso relé sensitivo, que vai ser o tálamo num primeiro momento, posteriormente para áreas neuroanatômicas mais superiores. Além do lemnisco medial, a gente terá também o trato espinotalâmico, que vai ser dividido em anterior e lateral, ok? Eles vão levar, pessoal, informações sobre pressão, temperatura e dor, de modo que o trato espinotalâmico lateral vai ser fundamental para a percepção de quê? De dor e temperatura. E o anterior vai participar da percepção do toque grosseiro, ok? Então guardem essa diferenciação. Quando eu falo em trato espinotalâmico lateral, eu estou me referindo especialmente ao quê? Eu estou me referindo especialmente à temperatura e dor. Ao passo que o trato espinotalâmico anterior, eu vou estar me referindo à pressão, aquele tato mais grosseiro, ao toque grosseiro, ok? Então, importante salientar essa diferença aí para vocês. Dando sequência às nossas estruturas que compõem aí essa parte ascendente, né, e que passam pelo bulbo, nós vamos ter o trato espinocerebelar, que vai ser dividido em anterior e posterior. E aí ele vai ser responsável pelo quê? Vai ser responsável pela condução de informações
proprioceptivas inconscientes ao nosso digníssimo cerebelo, tá bom? Vai ser responsável aí por regular os movimentos corporais e o tônus muscular. Na aula de cerebelo, a gente vai explicar um pouco melhor sobre isso, ok? Sobre essa parte especificamente relacionada a essa questão deste circuito que compõe aí, né, a regulação automática dos nossos movimentos corporais e do nosso tônus muscular. Tá bom, gente? Fechando aqui essa parte, a gente conversa sobre o trato trigeminal. O trato trigeminal vai estar envolvido aí em quê? Sensibilidade da face. Trigeminal nos lembra trigêmeo, né? Nos lembra aquele nervo craniano dito trigêmeo, ok? E aí vai levar informações sobre dor, temperatura e propriocepção oriunda das estruturas cranianas. Então guardem que a gente tem, levando informação de propriocepção, né? Lá atrás, falei para vocês, o lemnisco medial, né? Informações de quem? Fascículo grácil, cuneiforme. Aqui a gente tem o trigeminal, que leva essas mesmas informações, só que especificamente a respeito das estruturas cranianas. Então isso é importante. Em resumo, ok? Em resumo, o que a gente pode entender de tudo isso que foi falado aqui de uma forma mais simples? Vamos tentar simplificar ainda mais. Guardem o método mnemônico LT-ET. Então, LT é T, LT é T. Então, L, lemnisco medial, leva informações sobre propriocepção consciente e tato fino. T, trato trigeminal, leva informações sobre sensibilidade da face. Então, sensibilidade é dor, é temperatura, é tato. E de espinotalâmico, tanto anterior quanto lateral, vai levar o quê? Informações de pressão, aquele tato grosseiro. E temperatura e dor, especificamente falando com relação ao espinotalâmico lateral, principalmente ao espinotalâmico lateral. T de trato espinocerebelar. Então, a gente tem que lembrar que é anterior e posterior, que vai levar informação, na realidade, aqui sobre propriocepção inconsciente. Tá bom, gente? Em resumo, basicamente era isso que nós tínhamos para falar com relação aos tratos ascendentes. Agora vamos conversar um pouco com relação aos tratos descendentes, que são ditos motores, tratos motores. Então a gente tem basicamente estes representantes, que aí estão estes 5, né? Nós temos aqui o trato córtico-espinhal, que também é chamado de piramidal, o córtico nuclear, o trato retículo espinhal, o vestíbulo espinhal e o rubro espinhal. Vamos conversar aqui rapidamente sobre as características de cada um deles. Com relação primariamente ao chamado trato córtico-espinhal, lembrar que ele também vai poder ser chamado de trato piramidal. Por que piramidal? Eu vou falar para vocês mais à frente, mas existe uma estrutura no bulbo. Na realidade, eu já falei isso na aula de macroscopia do tronco encefálico, né? Mas existe uma área lá que é chamada de pirâmide, e que na pirâmide a gente vai ter a decussação das pirâmides, perfeito? Que é quando o trato córtico-espinhal muda de lado, ok? A informação que vem com relação ao controle dos movimentos voluntários dos músculos esqueléticos, ela muda de lado. Então, isso aqui vai ter uma aplicação clínica fenomenal, porque a gente acaba sabendo, e isso eu já falei para vocês nas aulas anteriores, que a informação que vem com relação ao movimento, ela vem de um lado do cérebro, quando chega no bulbo, ela vai para o outro lado. Então, se eu levanto o meu braço esquerdo, esta informação ela está vindo do lado direito do meu cérebro. E ela só acontece de forma adequada porque a minha pirâmide ela está funcionante. Se o paciente tem alguma coisa que afete esta decussação, seja uma lesão que esteja relacionada a algum processo isquêmico, algum processo traumático e etc, etc, você vai ter alterações dessa forma. Então, o que comumente ocorre nas lesões acima, né, da decussação das pirâmides? Você vai ter uma lesão que na tomografia, na ressonância magnética, ela vai estar ali do lado esquerdo, do lado direito, mas vamos supor aqui do lado esquerdo do cérebro. Porém, as manifestações clínicas do paciente, as manifestações motoras, são do lado direito.
Ora, pois a lesão é do lado esquerdo e as manifestações são do lado direito. O que explica isso? A decussação das pirâmides. Perfeito? Porque foi uma lesão acima da decussação. Se é uma lesão abaixo da decussação das pirâmides, a lesão acaba ficando ipsilateral às manifestações que vão ocorrer. Então, se ele tiver um trauma que acometa ali a medula, por exemplo, enfim, afete o trato córtico-espinhal, que controla esses movimentos, a alteração dos movimentos vai ser ipsilateral à lesão. Basicamente é isso que a gente precisa entender. O trato córtico-nuclear, ele vai modular os nervos cranianos que fazem o controle, né, da musculatura da cabeça e do pescoço. O que isso importa pra gente? Importa porque está relacionado a coisas extremamente finas, que são essas três aqui: a mastigação, a deglutição e a expressão facial. Então nós precisamos lembrar do córtico nuclear. Ele é um trato que regula os nervos cranianos que estão relacionados aí a esse processo envolvendo aí mastigação, deglutição e expressão facial, a mímica facial. Dando continuidade, a gente chega no chamado trato retículo espinhal. E aí o que caracteriza este trato? Ele vai ser caracterizado, né, justamente por um trato que vai atuar na regulação do tônus muscular envolvendo reflexos posturais. E aí quando a gente fala de postura no sistema nervoso, nós não temos como desassociá-lo, né, desassociá-la, na verdade, a postura do nosso corpo, com essas duas áreas aqui, né? Os sistemas vestibular e cerebelar. Então, o trato retículo espinhal, junto com o cerebelo e junto com o sistema vestibular, vai ser fundamental para a manutenção da postura e do equilíbrio. Guardem essa informação também, porque ela é importante. Então, quando a gente fala de um paciente que tem um distúrbio de equilíbrio, ele pode ter um distúrbio que esteja relacionado ao cerebelo, beleza? Ele pode ter um distúrbio que esteja relacionado ao sistema vestibular, confirmado, beleza? Mas ele pode ter um distúrbio lá no bulbo. Ele pode ter uma lesão no bulbo que esteja levando a uma manifestação postural, de equilíbrio, ok? Então, essas três áreas estão aí relacionadas. Temos também o trato vestíbulo-espinhal. Então, o trato vestíbulo-espinhal, assim como o anterior que eu já citei, vai ser também responsável aí por controle de equilíbrio e postura, mas já vai estar relacionado aí diretamente com o sistema vestibular. Okay? Então, vai estar envolvido aí, né, no controle de posição do corpo, resposta, né, alterações na posição do corpo. Então, assim como o trato retículo espinhal, nós precisamos lembrar também do trato vestíbulo espinhal. E aí é por isso que o bulbo é uma estrutura relevante no contexto da avaliação também dos distúrbios de equilíbrio. Não é só cerebelo, não é só sistema vestibular. A gente precisa lembrar também dessas regiões que estão envolvidas com esses tratos especificamente citados, que é, no caso, o bulbo, né? A região específica é o bulbo. O trato rubro-espinhal, agora a gente já chegando aqui nos finalmente dessa parte, ele vai participar de quê, gente? De ajuste fino. Então, quando a gente fala de rubro-espinhal, vocês vão lembrar de ajuste fino, de movimentos voluntários e de coordenação motora, ok? Então, escrever, por exemplo. Escrever é um movimento fino, que depende de áreas... como é que eu posso definir para vocês? Que depende de um processo neurofisiológico complexo, ok? E o rubro espinhal vai ajudar justamente nesse processo da escrita, né? Neste ajuste da escrita, neste movimento fino, neste ajuste fino, especificamente falando com relação a uma situação como essa, que é a situação de escrever. Então, o trato rubro espinhal vai estar envolvido em situações como esta citada para vocês. Em resumo, o que a gente pode citar sobre as fibras descendentes ou também ditas motoras? Então, o nosso resuminho aí está. Não tem bem assim uma sequência lógica de método mnemônico, mas eu tentei colocar aí, ó.
CCRVR, né? Então, o córtex espinhal, também chamado de piramidal, tem que lembrar. Controle motor voluntário. Córtico nuclear, controle motor dos nervos cranianos. Guardem isso aí. Retículo espinhal, regulação do tônus e postura, tônus muscular e postura. Vestíbulo espinhal, equilíbrio e ajustes posturais. Rubro espinhal, ajuste fino dos movimentos voluntários, ok? Então, importantíssimo guardar isso aí. Batam print aí especificamente dessa parte. Se dessa aula vocês precisarem decorar alguma coisa, decorem especificamente esses slides que eu disse, que são slides em resumo, tá bom? Antes da gente finalizar a nossa aula, como eu falei para vocês, nós temos duas áreas relevantes, que são as áreas de decussação. Nós temos a decussação das pirâmides, que está relacionada, aliás, com o trato córtico espinhal, e nós temos a decussação sensitiva, que está relacionada ao leminisco medial. Perfeito? A decussação das pirâmides, como eu já havia dito, ela ocorre ao nível aqui das pirâmides, né? Então a gente tem aqui a pirâmide de um lado e de outro, né? Direita e esquerda aqui, certo? E nós temos aqui, como eu já mostrei para vocês aqui, né? Já até desenhei aí, a gente tem a decussação das pirâmides. Eu já havia falado isso em aulas anteriores, então a decussação das pirâmides não é novidade para vocês. Microscopicamente falando, é mais ou menos assim que ocorre. Então a gente tem aqui a área, né, relacionada às pirâmides, que é essa mesma área aqui, só que num cortezinho axial, ok? E aí você vê que parte dessas fibras que vem aqui, ó, vamos considerar aqui o lado direito, né? Vamos considerar aqui o lado direito. Parte dessas fibras que vem do lado direito passam para o lado esquerdo, assim como parte das fibras que vem do lado esquerdo passam para o lado direito. Teoricamente falando, né, o que tem no livro é que 85% dessas fibras cruzam, mas significa dizer então que uma parte dessas fibras se continua no mesmo trajeto que ela vinha antes, é verdade. Que é essa que está mostrando aqui, ó, né, continuando aqui para baixo. Então, essa partezinha aí que está se continuando, ela é justamente esses 15% aí que não decussam. Então, a manifestação de uma lesão cerebelar acima... Lesão cerebelar não, perdão, gente. De uma lesão do sistema nervoso acima da decussação das pirâmides, ela vai ocasionar uma lesão dimidiada, às vezes, à esquerda, se a lesão vier do lado direito do cérebro, mas ela não vai ser aquela lesão que ocorre 100% da perca daquele movimento em específico. Você vai ter uma diminuição. É por isso que no AVC, por exemplo, quando você tem alguma diminuição do suporte vascular dessas áreas em específico aqui, você pode ter uma lesão e você terá, na realidade, uma lesão motora, mas que não necessariamente o paciente perde todo o movimento. Ele pode até perder, mas ele não perde todo o movimento porque você tem uma parte que se continua. Na realidade, acima não, né? Porque se você tiver uma lesão acima da decussação, vai perder tudo. Se você tiver uma lesão abaixo da decussação das pirâmides, me corrijo aqui nesse momento para vocês, não necessariamente você vai perder 100% da movimentação. No caso de um AVC, agora eu vou me corrigir porque eu realmente errei, o AVC normalmente você pode até perder 100% porque é acima, né, da decussação das pirâmides. Em outras situações, como um trauma, por exemplo, não necessariamente você vai perder 100% por conta da decussação. 15% das fibras se continuam e 85% vão para o outro lado. E aí, se a lesão só acomete um lado, né, for uma lesão só de um lado, o restante vai se continuar, vai permitir que pelo menos 15% ali daquela situação em específico ainda exista. Espero que tenha dado para entender. Dando sequência aqui, só mostrar para vocês também uma outra decussação que existe além da decussação das pirâmides. Não abriu aqui, deixa eu voltar aqui para ver o que houve. Vixe Maria, tá dando uma travada aqui, gente. Deve ser algum problema aqui de bateria para mim. Mas eu ia mostrar para vocês a decussação chamada decussação sensitiva. Deixa eu só ver aqui se eu consigo mudar alguma coisa aqui para
para atualizar isso aqui para não ficar assim para vocês. Volto já, gente. Volto já. Pronto, pronto, voltei. Foi só um probleminha aqui de conexão, gente. Perdão. Então, quero mostrar para vocês aqui a chamada decussação sensitiva, que também ocorre no bulbo, né? Tá aqui a decussação sensitiva, mais ou menos o nível dela aí para vocês no bulbo, e que está relacionada ao chamado lemnisco medial que nós citamos na aula de hoje, ok? Vamos embora, vamos dar continuidade, tentar finalizar aqui a nossa aula falando um pouquinho sobre síndromes clínicas. Se o slide passar, a gente consegue. Deu o mesmo problema, gente. Vou só atualizar aqui de novo. Pronto, voltei. Vamos falar sobre síndromes clínicas. A primeira síndrome que eu quero falar para vocês é a chamada síndrome de Wallenberg, ou chamada também de síndrome bulbar lateral. Essa síndrome ela vai ser caracterizada pelos seguintes sintomas. O paciente pode apresentar tontura, pode apresentar náuseas, poderá apresentar também disfagia, disartria, ainda não apareceu na tela para vocês, está aparecendo agora, e poderá apresentar também perda da sensibilidade da face ipsilateral à lesão. Então, o paciente vai ter essas alterações outras, né? De um lado, e na face ela vai ter perda da sensibilidade ipsilateral à lesão. Eu coloquei um caso clínico aqui só da síndrome de Wallenberg para a gente conversar, porque eu achei ela bem interessante, e ela faz parte, gente, ela está extremamente relacionada com AVC isquêmico, ok? Então, o paciente que tem tontura, a gente precisa, é claro, fazer uma avaliação da tontura detalhadamente, e descartar possíveis causas neurológicas para essa tontura. Uma dessas causas neurológicas são essas síndromes que eu vou citar aqui como exemplo aqui, a síndrome de Wallenberg, que é a síndrome bulbar, certo? Caracterizada por estas alterações. Mas vejam que um AVC relacionado à tontura, quando você pega uma tontura no pronto atendimento para atender, para que você possa suspeitar de um AVC, o paciente não vem só com a tontura. Normalmente ele vai vir com outras alterações que vão chamar a atenção. Então, a síndrome de Wallenberg vai ser isso que eu citei para vocês. O caso clínico da paciente, queixa principal aqui era uma dor do lado esquerdo da nuca, associada com tontura, olha aí, né? Tontura aparecendo aqui pra gente. Ela tinha um formigamento no lado esquerdo da face, então a gente vê que tem alterações na face aqui, no caso, o paciente estava com um formigamento do lado esquerdo do rosto, estava com uma rouquidão depois de uma manipulação quiroprática do pescoço. Esse contexto aqui, ele já aponta pra gente para um possível diagnóstico. Quiropraxia eu gosto, acho legal, nunca fiz e nem pretendo fazer, porque eu tenho muito medo de quiropraxia, especialmente com a manipulação do pescoço. Quiropraxia tem os seus benefícios, mas não é todo mundo que sabe fazer quiropraxia. Você não pode se submeter a uma quiropraxia por qualquer profissional. Tem que ser um profissional realmente competente para tanto, que tenha formação, né? Tenha feito formação nisso. Porque é um procedimento que não está livre de riscos. Então a paciente, vamos ler aqui rapidamente, né? A paciente estava bem até 4 meses antes, quando lesionou o pescoço no acidente de carro, ok? Essa lesão de pescoço fez ela ir para o quiroprata todo dia, por conta dessa dor no pescoço que ela ficou sentindo depois desse acidente. Aí no dia que ela chegou na admissão do pronto atendimento, ela foi depois que o pescoço foi tapeado, né? Ela foi lá dar uns ajustes no pescoço, e subitamente ela sentiu essa dor, ok? Que foi uma dor aumentada na parte posterior esquerda do pescoço, ok? Então, se ela tiver lesionado uma artéria,
for uma artéria do lado esquerdo, que vai levar a uma repercussão principalmente em qual lado também? Do lado esquerdo no primeiro momento, ok? Lembrando que o suprimento sanguíneo do cérebro, ele envolve o polígono de Willis, né? E aí é claro que isso é uma aula posterior que a gente vai ter, mas o polígono de Willis é sistema carotídeo, sistema vertebral, com relação à irrigação, especificamente desse polígono de Willis. Então eu preciso ter um pouco de cuidado ao dizer que uma lesão num vaso do lado esquerdo vai necessariamente repercutir também em estruturas do lado esquerdo, não necessariamente, ok? Porque eu tenho o polígono de Willis com as suas respectivas interconexões que me permitem ter algum grau de suprimento sanguíneo, ainda que uma lesão, uma artéria do lado esquerdo seja lesionada. Mas é claro, quando a gente fala de um trombo, por exemplo, na artéria carótida esquerda, provavelmente as repercussões clínicas também serão do lado esquerdo nas estruturas cerebrais. Mas vamos continuar. Eu só estou querendo dizer para vocês que não é uma regra. Aí ela sentiu a dor, né? Depois que saiu do consultório do quiroprata, se sentiu tonta, olha a tontura aí aparecendo, né? Se sentiu nauseada também, andou cambaleante para o carro. Como é que a pessoa sai assim de uma sessão e acha que está normal, né? Chegando a cair para o lado esquerdo, né? Ela notou que sua visão estava balançando, uma oscilopsia, mas sem visão dupla. Ela vomitou 2 vezes e quando chegou em casa, seu marido notou que a voz dela estava ficando rouca. Eita, olha só. Ela também sentiu parestesia, dormência e formigamento no lado esquerdo da face. Os sintomas não melhoraram depois de um cochilo, então ela foi para a sala de emergência. Indo para a sala de emergência, lá o pessoal suspeitou de um provável evento isquêmico, dado o contexto de manipulação por quiropraxia e dadas as manifestações da paciente, de tontura, associada com esse sintoma de parestesia. Né? Então você tem déficits neurológicos que precisam ser investigados. Tontura, parestesia, teve até um vômito aí associado também, complicado. Né? Sempre que a gente fala em vômito no contexto da neurologia, a gente lembra de hipertensão intracraniana. Mas nem sempre. Pode ser dentro de um contexto como esse aqui que afetou, né, uma parte relacionada aí ao sistema vestibular dela, por exemplo, porque ela também estava com desequilíbrio. Ok? Ela estava com desequilíbrio. No primeiro momento, a ATC veio sem alterações isquêmicas, mas aí a paciente ficou internada. E aí na ATC de controle em sequência, foi realmente evidenciado que a paciente teve um evento isquêmico aí que levou a uma síndrome de Wallenberg, né? Fechou para isso. Lembrar, né? Eu não estou aqui querendo assustar vocês que fazem quiropraxia para vocês pararem de fazer, eu estou querendo só alertar. Façam com profissionais capacitados, profissionais que sempre estão estudando, sempre estão praticando isso, porque realmente não é um procedimento isento de riscos. E também, você que gosta de estalar o pescoço, eu me incluo nesse grupo, infelizmente, às vezes é até instintivo, eu vou lá e estalo o pescoço, mas não é interessante que você faça isso, porque pode estar associado aí a lesões vasculares que podem levar a eventos isquêmicos, tá bom? Dando sequência aqui, gente, a outra síndrome da qual eu queria falar é a chamada síndrome da pirâmide, ou também chamada de Babinski-Nagiot. Essa síndrome, gente, ela é uma síndrome complexa, ok? Eu não trouxe mais detalhes, nem trouxe caso clínico. Eu só trouxe caso clínico dessa primeira síndrome, ok? Eu não trouxe dessa daqui, porque é uma síndrome rara também. Ela é um conjunto de alterações. Na realidade, para que você tenha essa síndrome, primeiro você tem que ter a chamada síndrome de Horner. E aí, com as outras alterações, a gente acaba chegando nessa síndrome da pirâmide, que é a síndrome de Babinski-Nagiot. Então, é uma síndrome bulbar, que vai se caracterizar pela associação de síndrome cerebrovascular, Claude-Bernard-Horner e com atingimento de nervo espinhal, glossofaríngeo, hipogástrico, pneumogástrico do lado da lesão, e hemiparesia, hemiplegia e hemianestesia contralateral à lesão. Certo? O que chama a atenção aqui para você suspeitar de uma síndrome clínica como essa? É claro que é uma coisa que muito provavelmente vai ser diagnosticada pelo especialista, não pelo médico generalista. Mas o que chama a atenção aqui para você pelo menos acender a luzinha aí? Lesões, déficits de mediados, tanto de um lado quanto do outro. Então a gente vai ter lesão do lado esquerdo e do lado direito, por exemplo. Isso é um pouco estranho, ok? Considerando um contexto que nós estamos acostumados.
E o paciente vai ter Bernard Horner também, certo? Então ele já tem características da síndrome de Claude-Bernard Horner associado com esse monte de coisa aí, né? Levando a hemiparesia ou hemiplegia e hemianestesia contralateral à lesão. Beleza? Basicamente é isso. Não vou me adentrar a mais aspectos com relação a esta síndrome específica. Para fechar, nós temos a chamada síndrome bulbar medial ou síndrome de Dejerine, né? Dejerine. Acho que pelo acento no E tem que ser Dejerine. A síndrome bulbar medial vai ser uma síndrome que vai afetar o córtex espinhal que nós citamos, né? O trato córtex espinhal, o lemnisco medial e também o núcleo do hipoglosso. E no que é que isso vai resultar? Vai resultar em paralisia contralateral e paresia da língua ipsilateral, ok? Então, lembrar aí desta síndrome bulbar medial, quando o paciente tiver paralisia de um lado e a língua com paresia do mesmo lado da lesão. É claro que o lado da lesão só vai ser definido no primeiro momento após a realização do exame imagético. Mas aí, nesse caso, você define esta síndrome com essa característica aí. Senhoras e senhores, basicamente era isso que nós tínhamos para citar para vocês. Eu sei que foi uma aula, deixa eu colocar aqui, eu sei que foi uma aula mais expositiva realmente, mas é como eu falei para vocês, nesse momento aqui que a gente está, a aula ela vai ser mais uma exposição mesmo do que você vai encontrar no livro. É claro que aqui a gente resume, tenta sintetizar o máximo possível, trazer um método mnemônico para ajudar. Às vezes essa aula ela vai ser uma aula que vai ajudar mais numa revisão do que mesmo no seu estudo individual. Então valorize o seu estudo individual, vá ler o capítulo, ok? Faça o seu resumo também, porque é importante sempre escrever para sintetizar ainda mais esse conhecimento na sua mente, ou faça um flashcard para você revisar posteriormente. E é isso. Ok? Eu tentei trazer essas aplicações ao final. Tentem ler um pouco mais sobre essas síndromes. Eu confesso que eu não gosto muito dessas raropatias, mas a gente precisa guardar o que com relação às síndromes clínicas? Acidente vascular cerebral isquêmico. Ele pode levar a essas síndromes, ok? E nós precisamos estar cientes, especialmente no contexto da tontura, que é uma queixa muito recorrente nos cenários de pronto atendimento, e a gente tem que saber, né, manejar ali mais ou menos uma tontura. É claro que a tontura, a síncope, ela não é só de causa neurológica. Na realidade, as causas neurológicas são exceção. Nós vamos ter síncopes, no geral, que vão ser associadas a outras coisas sistêmicas, como, por exemplo, a própria anemia pode levar à tontura, ok? O paciente pode ter uma vertigem posicional paroxística benigna, que leva ele a ter tontura também, não necessariamente é uma alteração maligna que vá precisar levar a situações mais específicas, de abordagens mais específicas para ele. E nós temos as causas neurológicas, e essas causas neurológicas elas estão tipicamente associadas principalmente ao acidente vascular cerebral, especialmente do tipo isquêmico. Perfeito? Então, esse era o highlight que a gente tinha para esse assunto de substância branca do bulbo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, por favor, eu só peço que deixem o like e compartilhem com os seus amigos para que este conhecimento possa chegar o mais longe possível. Se você quiser contribuir de alguma forma, nos comentários pode contribuir. Se eu tiver falado algo errado aqui, peço desculpas também. Às vezes a gente, no transcorrer da aula, acaba citando ou se confundindo em alguma coisa. Mas eu sempre tenho o costume, gente, de depois, eventualmente, se vocês observarem alguma coisa e comentarem, eu sempre coloco na descrição do vídeo depois a correção. Eu coloco lá, ó, atente-se para o tempo tal no vídeo, que aí digo lá o que foi mais ou menos que ocorreu, né? Sempre porque vocês têm o olho de águia, vocês enxergam bem mais. Mas, no geral, era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado e até um próximo encontro, gente. Fui!